mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho, acione o sininho das notificações e dê o like. O like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E com você, meu amigo internauta. Agora estamos iniciando um novo tema geral. É mansidão no crisol. Pá, vai mexer muito comigo, com a minha vida, acreditem. Mansidão no crisol. Eu preciso de mansidão em tempo de paz, em tempo de alegria, em tempo que está dando tudo certo. O problema é esse. O detalhe é que eu ainda preciso de mansidão nesses momentos. Agora imaginem no crisol. Alguém que fica me tentando, me judiando, sabendo que eu tenho um temperamento forte, e ele fica me tentando como o diabo faz com as pessoas. É muito difícil. Estas lições diárias vão falar diretamente à minha vida, ao meu coração. E eu espero que fale ao seu também, mesmo você sendo melhor, mesmo você sendo uma pessoa boa. E o texto bíblico que vai acompanhar o tema geral, que é mansidão no crisol, está em Mateus 5, versículo 5, que diz: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse é o meu objetivo, é ser manso, mas esta humildade que vem de Deus, esta mansidão, aliás, que vem de Deus, não fabricada por mim. Eu querendo dizer, eu sou manso, eu sou bonzinho, eu sou paciente, eu sou tolerante, e na realidade não sou. Então, isto é como se eu estivesse enganado, achando que estou indo para o céu e, no entanto, estou indo para o inferno. A gente precisa, de fato, de mansidão. Mansidão é definida como a capacidade de suportar danos com paciência e sem ressentimento. Até com paciência a gente ainda vai, mas sem ressentimento é muito difícil. É incoerente você entender que você tem que ser manso e aí viver uma vida suportando danos com mansidão, paciência e, pior, sem ressentimento. O ressentimento machuca a gente. Ele vai lá no fundo. Temos que lutar contra isso. Esse é o grande problema da humanidade hoje. A gente precisa entender que precisamos, de fato, ser mansos. E a Bíblia traduz a mansidão como humildade, sendo uma pessoa humilde. Tem muita gente que fala assim, eu me humilho da minha humildade, né? Começa a contar vantagens dele, só boas. Esse é o problema, só conta coisas boas. E ele acha que ele está sendo humilde. Mas na realidade a mansidão de espírito pode ser uma arma poderosa nas mãos daqueles que estão em meio à dor e ao sofrimento. Na verdade, o crisol é um ótimo lugar para se aprender a mansidão de coração. Olha, eu vou ser sincero para vocês. A pessoa que consegue ser manso em meio ao crisol, em meio aos problemas, dificuldades, eu admiro muito. E é essas pessoas que eu quero junto de mim. Por quê? Eu quero aprender a ser manso também. A religião bíblica, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, caracteriza-se pela mansidão. Moisés é conhecido por ter sido a pessoa mais mansa na terra, conforme está em Números, capítulo 12, versículo 3. Davi declarou que os mansos herdarão a terra, conforme está em Salmo 37, 11. Os profetas anunciaram que Deus abençoaria os mansos, conforme está em Isaías, capítulo 11, versículo 4, capítulo 29, 19, capítulo 66, versículos 2, e Sofonias, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículos 11 e 12. O próprio Deus é descrito como manso e promotor de mansidade. Você encontra isso em Salmos 25, 9, 45, 4, 147, versículo 6. Jesus era manso, conforme está em Mateus, capítulo 11, 29, capítulo 21, versículo 5, e 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1,
e considerava esse traço fundamental no cristianismo. Mateus 5, versículo 5. Os apóstolos eram mansos, conforme está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, e exortavam os cristãos a cultivar essa característica da mansidão, conforme Gálatas 5, 23, Efésios 4, 2, Colossenses 3, 12, e 1 Timóteo 6, 11, 2 Timóteo 2, 25, Tito 3, 2, Tiago 1, 21, 3, 13, 4, 6, 1 Pedro 3, 14, 5, versículo 5. São muitos textos, mas você pode voltar o vídeo várias vezes, quantas vezes você quiser, para conferir esses textos. Você precisa ler e saber que está escrito, que de fato os apóstolos exortavam os cristãos a cultivar a mansidão. Enquanto os impérios e reinos da terra são construídos sobre valores como audácia, poder, conquista militar, a religião de Deus se constrói e se conquista com mansidão, amor e graça. No entanto, a mansidão divina não resulta em fraqueza. Em vez disso, é um traço essencial do caráter de Deus e sua maneira de se relacionar com o universo e conosco, pecadores. Amigos, a Bíblia toda se caracteriza exatamente pela mansidão. É interessante isso. E sabem por quê? Porque é a característica de Deus, é a característica principal de Jesus. No Sermão do Monte, Cristo declarou quem são verdadeiramente os bem-aventurados. Bem-aventurados pobres de espírito, aqueles que não exaltam a si mesmos, mas são sinceros e de humildade e disposição, não orgulhosos demais para serem ensinados, nem frívolos e ambiciosos pelas honras deste mundo, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, aqueles que se arrependem, são submissos e se afligem por suas faltas e erros, porque o Espírito de Deus está entristecido, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, aqueles que são gentis e perdoadores, que quando injuriados não revidam, mas manifestam um espírito agradável e não se acham superiores, porque herdarão a terra. Mateus 5, versículos 3 e 5. Aqueles que possuem as qualificações aqui descritas não apenas serão benditos de Deus nesta vida, mas coroados com glória, honra e imortalidade em seu reino, conforme está no livro Testemunho para a Igreja, volume 2, páginas 513. A obra de Cristo era expor aos homens o caráter de seu reino, mostrando que nomes, posições e títulos são nada, mas genuína virtude e um caráter santo constituem tudo à vista do céu. Em seu Sermão do Monte, as primeiras frases que lhe saíram dos lábios foram com o objetivo de lançar essas ambições por terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse ele, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, conforme está em Mateus capítulo 5, do verso 3 até o 10. Todo esse sermão foi uma explanação da lei. Cristo apresentou as amplas reivindicações da lei de Deus. Ele procurou corrigir-lhes as ideias fantasiosas, enaltecendo os sentimentos genuínos e proclamando uma bênção sobre os traços de caráter que eram completamente opostos aos atributos acalentados por eles. Apresentou-lhes um reino em que as ambições humanas e as paixões terrenas não podem encontrar entrada de forma nenhuma. Você encontra na meditação matinal Exaltai-o, de 1992, 1º de maio, na página 136. A mansidão é um precioso atributo cristão. A mansidão é a humildade de Cristo, só se aprendem sob o jugo de Cristo. Esse jugo significa
inteira submissão. O universo celestial vê uma ausência de mansidão e humildade de coração. A exaltação própria, a sensação de elevada importância, torna a agente humano tão grande em sua própria estima que ele julga não ter necessidade de um Salvador, nenhuma necessidade de usar o jugo de Cristo. Mas o convite a todos é: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para sua alma. Mateus 11, 29. A submissão que Cristo requer, a renúncia da vontade que admite a verdade em seu poder de significar, que treme a palavra do Senhor, são produzidas pela atuação do Espírito Santo. Tem que haver uma transformação de todo o ser, coração, alma, caráter. Unicamente junto ao altar do sacrifício e da mão de Deus, o ser humano egoísta e ganancioso pode receber a tocha celestial que revela sua incompetência e o leva a se submeter ao jugo de Cristo e aprender sua mansidão e humildade. Você encontra isso na meditação matinal nos lugares celestiais, de 1968, 17 de agosto, na página 236. Ser manso é ser humilde, é ser submisso a Deus. É quando você entende que você tem a necessidade de Deus, amigos. Pensem nisso. Vamos orar. Pai eterno, ajude-nos para que possamos ser mansos e humildes de coração. Ajude-nos para que possamos ser totalmente submissos a Ti, ó Pai. Abençoe a todos os amigos ouvintes da rádio e os amigos internautas, suas famílias, seus filhos. Cuida deles, proteja-os de todo o mal. Torna-nos mansos e humildes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar este vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudos. Ouça a rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. É só clicar aqui na descrição o link da rádio. Adquira o livro Mulher Virtuosa. Quem a achará? Vale a pena, queridos. É só você clicar aqui na descrição. Todos os contatos do autor, o Dr. Esmeraldo Tertuliano. Ele conta a história de uma mulher que foi tão submissa a Deus, amou tanto a Deus, que Deus lhe deu vitória e sucesso, e Ele vai fazer isso em sua vida também. Adquira, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.